Hoje é dia 28 de fevereiro de 2020 e a gente vai iniciar a nossa reunião sobre o coronavírus. Vamos ter duas apresentações de professores aqui da Faculdade de São Leopoldo Mandic sobre aspectos clínicos e radiológicos do coronavírus, e depois vamos ter uma sessão de debates, de conversa, para a gente discutir situações da prática, situações reais do dia a dia, para a gente poder orientar todo mundo como proceder, o que fazer diante dessa epidemia que a gente está vivendo. Queria dar as boas-vindas para quem está assistindo nas redes sociais também, no Instagram e no canal oficial do YouTube, e lembrar que vocês podem enviar perguntas e que no momento em que a gente estiver na discussão, a gente vai abrir espaço também para as perguntas que forem enviadas pelas pessoas que estão nas mídias sociais. Tá bom? Então, para começar, eu convido o professor Daniel para falar sobre os achados de imagem na pneumonia por coronavírus. Obrigado. Boa tarde. A gente vai discutir aqui os aspectos de imagem, inicialmente. Primeiro ponto muito importante, não tem nenhum achado específico de imagem para o coronavírus. Então, todos os aspectos de imagem vão ser inespecíficos. E tanto é que, avaliando isoladamente esses exames, ele pode representar qualquer tipo de pneumonia viral, até pneumonia bacteriana. Então, a primeira coisa, os achados são inespecíficos. Mas, mesmo assim, os exames radiológicos eles são de grande importância, tanto para a detecção precoce dos pacientes com coronavírus, até para o manejo do tratamento. O raio-x, ele não é recomendado como uma modalidade de primeira linha para a avaliação dos pacientes com coronavírus, principalmente porque no estágio inicial, que os achados vão ser só uma atenuação em vidro fosco, que a gente consegue avaliar muito bem no exame de tomografia. No raio-x, esses achados vão ser inexistentes, a gente não consegue ver, então vão ser exames normais inicialmente. As alterações só para casos mais graves, com consolidações, mas eu vou estar buscando aqui para vocês alguns casos. E a tomografia, sim. A tomografia de tórax é o método mais eficaz de imagem para a detecção precoce da pneumonia pelo coronavírus. Então, ao raio-x, como já disse, os achados são inespecíficos, mas quando tem essas alterações, a gente vê um filtrado alveolar, são consolidações do parênquima pulmonar, e ausência de sinais de derrame pleural. Isso também nos exames de tomografia. Foi muito raros os relatos de derrame pleural nesses pacientes. Olha aqui um exemplo. Então, o que a gente vai observar? São pequenas áreas de filtrado alveolar, são difusas, bilateralmente, todos os lobos pulmonares, mas tem essas áreas de infiltrado. Lembrando, que são casos mais graves da infecção. Aqui um outro exemplo, são diversas áreas aqui de consolidação do parênquima pulmonar, bilaterais e difusas. Mais um exemplo. É sempre esse mesmo padrão, de consolidações bilaterais e difusas. Na tomografia computadorizada, já tem alguns sinais que são mais frequentes, a gente está encontrando nesses pacientes. Aqui eu vou estar discutindo cada um desses aí dessa lista. E também os achados geralmente negativos. Esses achados são difíceis de estar encontrando, são raros os pacientes com coronavírus apresentarem derrame pleural, uma linfonodomegalia mediastinal e nódulos pulmonares. Tem casos descritos, mas são raros nessas alterações. Então, começando aqui dos achados, aqui os achados mais precoces que a gente vai estar vendo no exame de tomografia são essas opacidades em vidro fosco. Então, essas alterações aqui da atenuação do parênquima pulmonar, são umas áreas que ficam mais brancas do parênquima, mas mesmo assim, eu ainda consigo ver aqui os vasos fibrônicos no interior dessa alteração. Então, isso aqui são as opacidades de vidro fosco. É a primeira alteração que aparece nos exames de tomografia. Nesse caso aqui, bilateral, direita e esquerda.
Aqui mais alguns exemplos, tá vendo aqui dessas opacidades aqui em vidro fosco, certo? Bilaterais. E um paciente que estava com 2 dias só de queixa, né, de sintomas. Então, no exame de tomografia, a gente já conseguiu observar essas alterações aqui em vidro fosco. Então, essas alterações são bem discretas, mas já tem. Aqui um outro exemplo. Então, esse aqui é um os achados mais comuns nesse tipo de pneumonia. Outro aspecto comum da infecção da pneumonia pelo coronavírus é esse envolvimento de múltiplos lobos. A gente vê no exame coronal desse paciente, tem os lobos superiores e inferiores, né, aqui no córtex sagital. Então, uma característica dessa infecção é esse envolvimento de múltiplos lobos. Aqui, esse outro paciente, aqui um caso mais grave, né, cometendo aqui praticamente todo o pulmão dele. A distribuição também típica dessas infecções, essa distribuição periférica, que é subpleural. E ele tende a poupar essas regiões mais centrais aqui do parênquima pulmonar, tendo essa distribuição aqui preferencialmente periférica, bilateral. Aqui outro exemplo. Outro paciente, está vendo? É bem periférica, subpleural e preservando essa área central do parênquima pulmonar. Consolidações pulmonares, também a gente encontra, é um achado comum. Normalmente as consolidações elas vão estar associadas àquela atenuação em vidro fosco. É difícil, é mais raro estar encontrando uma consolidação isolada. Basicamente, ela vai estar associada com áreas de vidro fosco também, e do mesmo padrão, essa distribuição periférica subpleural. Tá vendo? Diferentemente do vidro fosco, que a gente conseguia ver os vasos, né, prontos no meio daquela área alterada, na consolidação não. Já apaga tudo, eu não consigo enxergar os vasos aqui. Olha aqui um outro exemplo, aqui dá para fazer essa comparação, né, entre a área de atenuação em vidro fosco com a área de consolidação. Um outro exemplo, com áreas de consolidação e quase sempre também essas áreas de atenuação em vidro fosco associadas, né, e periféricas. Espessamento septal. Um outro achado menos frequente do que esses outros dois, mas que tem comumente, né, a gente vai estar encontrando também. Então, suas áreas aqui de espessamento, principalmente aqui da região dos septos interoculares, né, ele fica espessado. Um exemplo aqui na ponta da seta, todas essas áreas de espessamento. E quando esse espessamento dos septos interoculares está associado com atenuação em vidro fosco, a gente chama de pavimentação em mosaico, né? Porque ele lembra, né, que um mosaico, que a gente vê essas áreas de vidro fosco e toda aqui desenhada, né, através desse espessamento septal, né, esse padrão em mosaico. Aqui um outro exemplo, bem evidente, né? Todos o espessamento septal com a área de vidro fosco associado. Outro achado também um pouco menos comum é a dilatação brônquica, que o brônquio dilatado, com espessamento da parede. Aqui dá para ver bem, né, esse espessamento da parede brônquica e o aumento do calibre dele. Esse aqui é um trabalho que foi publicado agora no dia 21 de fevereiro na Radiology. Então esse autor aqui ele pegou os dados, né, de 9 artigos publicados, ele fez uma revisão dos principais achados de imagem nesses 9 artigos. Né? Então o que ele viu? Né? O que é mais frequente? Então, pela atenuação em vidro fosco, podendo estar ou não associado com a área de consolidação, lembrando que a consolidação isolada é difícil, está encontrando, não é um padrão típico.
As lesões, elas são múltiplas, envolvimento bilateral e uma predileção, né, pela porção posterior dos lobos inferiores. A distribuição periférica, né, subpleural. Tá? Esses são, então, os achados mais comuns, né, de imagem que ele encontrou nessa revisão. E a tomografia ela acaba sendo muito importante para orientar o manejo clínico desse paciente, porque eu consigo avaliar como está a evolução dele, a evolução clínica, né, dessa infecção. E eles até observaram que os pacientes que apresentam já essas consolidações lobares, bilaterais, muito provavelmente eles vão necessitar de uma unidade de terapia intensiva. Diferentemente do paciente que só tem aquela área com atenuação in vitro fosco, que não necessita dessa internação, né, em unidade de terapia intensiva. Aqui, voltando um pouquinho aí, alguns anos atrás, no SARS, o pessoal acabou pesquisando bastante sobre o PCR, né? Fizeram um estudo retrospectivo, aí eles viram que a sensibilidade do PCR, o RT-PCR, ela é baixa nos primeiros 5 dias da infecção, então tem uma sensibilidade reduzida, talvez por uma carga viral mais baixa. E isso estou acreditando que também está acontecendo com o coronavírus, né? Esse autor, o Fang, ele fez uma comparação da taxa de detecção dos exames iniciais, quer dizer, nos primeiros 4 dias. Ele comparou os achados de tomografia com o resultado do PCR. Isso aqui foi um trabalho publicado agora no começo de fevereiro. Então, de 51 casos, e 98%, 50 desses casos, já tinha essa alteração na tomografia, principalmente aquela área com atenuação in vitro fosco. E o PCR positivo em 71% dos casos. Então, por isso que sempre vão levar em consideração a importância dos exames de imagem. Então, se tem alteração no exame de imagem, sempre ele está correlacionando com dado clínico e dado epidemiológico. Está batendo tudo, então deve-se considerar um diagnóstico clínico de coronavírus. Tá? Até que se faça outros exames de PCR e aí sim comprove, porque esse aí é um padrão ouro para o diagnóstico. Aqui tem uma tabela comparando aí os principais achados de imagem, né, com a influenza A, H1N1, SARS, o MERS. O SARS é a síndrome respiratória aguda, foi em 2002. Teve o MERS, uma síndrome que foi acho que por volta de 2012, que era uma síndrome respiratória do Oriente Médio, e comparando agora com o coronavírus. Então, o que a gente observa? Primeiro, H1N1. Na tomografia, diferentemente do coronavírus, a gente vai ver que ele tem uma distribuição peribroncovascular. Então, ele segue aqui a região dos brônquios. Então, diferentemente do coronavírus, né, que a distribuição é mais periférica, então ele tem essa distribuição que vai acompanhando aqui o feixe broncovascular e também derrame pleural. São derrames pleurais pequenos, mas são comuns no H1N1, diferentemente do coronavírus, que são raros os pacientes que apresentam derrame pleural. Olha aqui um outro exemplo, né, mostrando aqui essa distribuição do feixe peribroncovascular. E o aspecto de imagem, fora a distribuição, é que é o mesmo. São áreas de consolidação, áreas de espessamento septal, áreas de atenuação in vitro fosco. Tá? Mas aqui o principal diferencial é a distribuição. Outro achado comum também no H1N1, que a gente não foi descrito ainda, não foi observado no coronavírus, são esses nódulos centrolobulares. Alguns até conformando esse padrão em árvore em brotamento. Né? Então, os diversos nódulos, no centro aqui dos lóbulos, difusos. Tá? Então, isso aí é muito incomum, é raro no coronavírus e comum no H1N1. No SARS, no raio-X, normalmente já
a gente já conseguiria ver as alterações, são consolidações maiores, com também essas áreas de atenuação de vidro fosco, espessamento de brônquios, né, de septos, mas o que eles observaram que a distribuição estava principalmente na porção mais posterior do lobo inferior direito. Então, no SARS é difícil ter essa distribuição bilateral, difusa, como a gente acaba encontrando no coronavírus. Ela ficava limitada mais a um dos lobos inferiores. O MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, também tinha uma predileção pela porção aqui mais posterior dos lobos inferiores, mas ela já tinha uma distribuição aqui mais periférica, subpleural, mas era difícil a gente estar observando esse acometimento em mais de 2 lobos, como é comum no coronavírus. E algumas recomendações para os serviços de imagem, para os departamentos de radiologia dos hospitais. Então, devido a essa natureza altamente contagiosa do coronavírus, então, tem que seguir aí alguns protocolos para evitar a propagação da doença, tanto por conta dos funcionários, né, desse serviço de imagem, quanto pela utilização dos equipamentos. O uso de equipamento de raio-x portátil, tá? Sempre dá preferência para ele, para evitar que o paciente fique transitando, sendo transportado pelo hospital. Então ele está lá internado, está na área de isolamento, então sempre, se for possível, leve lá o equipamento de raio-x portátil até ele para evitar esse trânsito. Utilizar máscara cirúrgica ou N95 sempre que o paciente precisar ser transportado. Então, se ele vai para o departamento lá de radiologia ou se ele está saindo de lá. Importante utilizar os equipamentos de proteção individual, isso para os funcionários do setor, né, como aventais, luvas, óculos, máscaras, e lembrar de fazer a desinfecção. Se o paciente for lá fazer um exame de tomografia, provavelmente ele pode ter tossido ali dentro do equipamento. Então, fazer toda a desinfecção da mesa, do gantry, transdutores de ultrassom. Esses pacientes podem também ser submetidos a um exame de ultrassom. Tem que fazer desinfecção de transdutor. Lembrar também de manguito de pressão arterial, mouse e teclado. No departamento aí de radiologia, a gente usa bastante mouse e teclado porque a gente faz todos os laudos são em workstations. Então, sempre lá, teve contato com o paciente, lavar bem as mãos, também lembrar de fazer a desinfecção. Tá? Se alguém pode ter contato, vai lá, mexe, fica fazendo transmitindo, né, toda essa infecção. Aqui são as referências, né, que eu utilizei, né, para essa apresentação. Então, são artigos aqui bem recentes, né, isso aí foi descrito dezembro, né, de 2019, já em janeiro, fevereiro, já apareceram já diversos artigos publicados. Obrigado. Agradecer ao professor Daniel, acho que foi muito claro, a gente viu diferenças importantes. A gente viu diferenças importantes em relação a outras infecções virais, né? Então, interessante, eu não sabia disso, que a sensibilidade da tomografia é maior do que do PCR na fase inicial. Vamos ver isso, vamos ver se no coronavírus isso vai se repetir, mas são informações importantes, bem claras com comparação. A gente vai discutir mais na nossa mesa redonda daqui a pouco, que não vai ser redonda, mas vai ser linear aqui. E agora chamar o Dr. André para falar sobre aspectos clínicos e epidemiológicos, lembrando que a gente está aqui na Faculdade São Leopoldo Mandique de Campinas, e agradecer quem está participando nas nossas mídias sociais, reforçando que vocês podem fazer perguntas, que a gente vai ter espaço para discutir no momento em que a gente estiver conversando logo após a apresentação do professor André. Bom, vamos falar um pouco sobre mais os aspectos que a gente já tem com o epidemiológico e clínico, né? Primeiro, só para a gente entender como é que foi o início de tudo, né? Por que descobriram o coronavírus? Na China, existe uma vigilância de pneumonias de origem desconhecida, né? Que foi criada
a partir do evento do SARS, que foi um coronavírus que causou um surto em Guangdong na época, né, que é ao lado de Hong Kong, chegou em Hong Kong, causou um surto também em Hong Kong, e teve casos espalhados em várias partes do mundo também. Teve um surto hospitalar no Canadá e outro surto hospitalar na Inglaterra, por exemplo. Agora, eles tinham já essa vigilância voltada para novos patógenos, é interessante isso, né? Então eles criaram essa vigilância que considerava paciente com febre, com evidência serológica de pneumonia e baixa contagem de leucócitos e que não melhorava depois do tratamento, eles investigado todos os vírus tradicionalmente causadores, né, ou seja, metapneumovírus, influenza A e B, né, vírus essencial respiratório, investigar todos os vírus respiratórios que costumam causar pneumonia, passavam a identificar eles como uma pneumonia de origem desconhecida. E foi assim que, em dezembro, identificaram esse cluster e, durante a investigação, perceberam que tinha uma área comum de transmissão que era no mercado, lá de Wuhan, e antes de identificar o patógeno, já fecharam o mercado e começaram com as ações de controle dos contatos, já mesmo antes de identificar o patógeno. Foi identificado pela primeira vez em janeiro e imediatamente publicado no GenBank a sequência desse patógeno, né? Então está aqui, né, fechamento do mercado, né? Depois foi definido e finalmente as medidas de fechamento da cidade começaram a partir do final dia 24 de fevereiro, propriamente dito, né? Aqui é a primeira descrição que foi feita, né, no New England, né, com imagem radiológica bem complexa, já foi descrito, não vou repetir aspectos radiológicos, mas aqui já é a microscopia eletrônica do coronavírus. Só, acho que todo mundo já sabe, mas esse aspecto dessa formação que parece uma coroa, por isso que deram o nome de coronavírus. A China rapidamente fez um hospitalzinho de 1000 leitos, que todos já devem saber, coisinha pouco, uma semana, né? Aqui já está bem pronto a decisão, né? O anteprojeto. Bom, enfim, o fato é que hoje, agora, acabei de atualizar, né? São 83 mil casos, 2.869 mortes, né? E recuperado. O banco de dados que é encaminhado pela Organização Mundial de Saúde tem os recuperados, ou seja, quem teve melhora clínica e não morreu de coronavírus, tá? Por esse banco, eles falam 7% de mortalidade. Por que isso eu tenho que tomar cuidado? Porque muitos ainda não foram recuperados, tá? Então em curso da doença. Então esse valor é muito alto. Agora, um outro valor que também é muito baixo é quando a gente soma o total de casos e divide pelo número total de mortes e divide pelo número de casos. Isso às vezes pode ser subestimar a mortalidade, a letalidade, desculpa. Por quê? Porque como a gente tem ainda vários pacientes que estão em evolução, nesse grupo que ainda não morreu, a gente tem um problema de errar para o lado de aumentar um denominador que ainda não terminou a evolução. Estaria diminuindo o numerador e aumentando o denominador. Então, ficaria em torno aí de uns 3 e poucos %. Tá certo? Agora, do outro lado, considerar só os que já evoluíram também é pouco. Então, existe uma série de esforços para tentar avaliar direito qual é a taxa de letalidade desse vírus. Tá? E, portanto, ainda tudo que tem ainda é preliminar. Um outro viés importante é que dentro desse total de casos, em geral, são os casos mais graves. Não é? Mesmo em Wuhan, que fizeram todo um esforço depois para tentar identificar qualquer caso, geralmente é mais fácil identificar o caso mais grave do que os casos mais brandos. Isso é qualquer sistema de vigilância. Bom, o fato é que, do total de casos, o grande aumento inicial se deu a custas de aumento na China, né, e depois parece que diminuiu o aumento, tá
certo? E aqui a mortalidade faz uma curva parecida, com uma defasagem aí que vai uns 10 dias, que é o tempo de evolução da doença. Agora vejam a curva como está fora da China. Então, agora é o momento que está tendo um aumento muito intenso nos países que começaram a ter transmissão autóctone. Como forma de comparação, por exemplo, a Coreia tem menos casos, mas os últimos casos, 500 casos na Coreia. Então a curva de crescimento na Coreia está mais intensa. E eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto aqui. Na Itália são 17 óbitos e só 665 casos. Sugerindo, e na Coreia são 13 mortes para 2.337 casos. Ou seja, sugerindo que a Itália deve ter comido bola nessa vigilância. Algum momento houve uma série de... Ontem, por exemplo, a cidade de Milão tinha 2 casos confirmados. Só de outros países que se infectaram em Milão e foram fazer diagnóstico nos seus países, tinham 5. Ou seja, como que é possível infectar mais turista do que pessoas do próprio município, né? Então parece que a Itália demorou um pouco para identificar a transmissão, tá certo? E aí vem até a piadinha, né, que o coronavírus é que nem um macarrão, né, que é inventado pelos chineses, mas quem acaba espalhando pelo mundo são os italianos. Só para quem vai o cheiro. Não deve fazer piada em momentos desses, mas o meu espírito piadista é mais forte. Bom, o Irã é outro que está com uma discrepância. 34 óbitos e 380 casos. Então, sugerindo que também no Irã a vigilância falhou. Então, o Oriente Médio está tendo uma expansão bastante grande, tá certo? Tecnicamente, é considerado pandemia, quando a gente tem transmissão, tá certo? Em pelo menos 2 blocos continentais, né? Ou seja, Ásia, Europa, que seria um bloco único, né? E Américas. Não precisaria ter necessariamente ocorrido um surto na África. Mas a gente já tem indícios, pela transmissão que está tendo nos Estados Unidos, já foi identificado casos que não teve contato com o exterior no sul da Califórnia. Anteontem foi confirmado um caso, um paciente que não teve viagem e teve coronavírus. Então a transmissão está se dando na população geral, já não precisa viajar para ter o coronavírus na Califórnia. Com isso, do ponto de vista técnico, tá? Técnico, não é do ponto de vista nem político e nem dramático. Tecnicamente, isso chama pandemia, certo? Agora, em geral, a Organização Mundial de Saúde tem muito cuidado para usar esse nome, porque tem uma implicação psicológica e uma implicação política de, às vezes, muitos países entrarem e perderem o controle da população mesmo, né? do próprio psicológico, né? Então tem esse valor simbólico, tá? Mas muitos casos, temos casos secundários no Japão também, né? Os que mais chamam a atenção estão em ordem aqui, né? Mas eu chamo a atenção principalmente desses 3 de cima, que é a Coreia, Itália e Irã nesse momento, que estão com maior transmissão local. Os Estados Unidos têm menos casos, tá certo? E um só que foi identificado na comunidade. Mas preocupa, porque a gente tem uma relação muito próxima, muito mais próxima com os Estados Unidos que com esses outros países. E mesmo assim, os Estados Unidos têm 200 e poucos milhões de habitantes. Então, assim, o impacto de ter transmissão nos Estados Unidos é até maior do que na Itália. Embora a Itália também seja um centro importante ali, e teve casos que já se espalharam por vários locais da Europa. Bom, só para mostrar uma coisa que são a transmissão de evento, em determinados eventos, né? Esse sujeito aqui, ele teve uma conferência, esse aqui, né? Ele teve uma conferência em Singapura, e deste caso, originou-se 11 casos na França, porque eles foram num chalé com um grupo de pessoas, né? 5 casos depois foram para o Reino Unido, e 5 casos na França, tá certo? E um caso que ele fez um stand-by em Barcelona, também teve um caso em Barcelona depois. Bom, o fato é que existe esse fenômeno de
de situações que ampliam muito rapidamente o número de casos. E isso pode ser um início de transmissão local. Ainda não foi nesse caso da França, mas parece que já tem havido alguns casos na França, estão em investigação ainda, mas parece que não tem relação com viagem para a Itália, que a maioria dos casos europeus hoje são pacientes vindos da Itália, já não é mais de paciente vindo da China. Bom, dado esse cenário epidemiológico, quem que é esse agente, afinal de contas? Ele é um agente que ele já é conhecido, tá? Ele o coronavírus ele é um vírus que causa infecções respiratórias em humanos, mas é uma outra espécie de coronavírus, tá certo? Ele corresponde em torno de 5 a 15% dos pacientes com resfriado comum são por esses coronavírus que não são que são humanos já, são 4 espécies, e ocorrem geralmente no período de inverno nos Estados Unidos, tá? E eles se intercalam entre si, isso é comum acontecer entre vírus respiratórios. Você cria imunidade no humano contra aquele vírus, e aí tem que cair o nível de anticorpos para ele poder ocorrer de novo. Você vê que o azul está aqui, ele só volta a ocorrer com intensidade depois de 2 anos. Isso é comum em vários vírus respiratórios. Até o sarampo fazia isso antes de existir a vacina. E é interessante que todos os coronavírus, todos eles vieram algum dia de animais silvestres, tá? O que muda é o momento em que houve essa mudança, tá? Esse NL3 aqui foi estimado em 800 anos atrás. Essa estimativa é feita baseada na sequência do RNA viral. Porque como eles têm uma mutação muito rápida, porque são RNA vírus, acaba que as mutações que ocorrem no vírus acabam sendo como se fosse um timer, marcando o tempo de cada vírus. Então, quando você consegue identificar qual a diferença entre os vírus que são hoje de uma espécie em relação ao humano, a gente estima quando que foi a emergência dele para os humanos, né? Que chama spillover, né, em inglês. Não tem outro nome melhor para dizer isso em português. O interessante é que o último a fazer isso foi esse OC43, que foi há 120 anos. E é interessante, tem autor, inclusive, que coloca a pandemia de 1890, que é atribuída ao influenza russo, a gripe russa, que foi chamada na época, ele defende a tese de que teria sido uma pandemia de coronavírus e que, por não ter métodos diagnósticos melhores, atribuíram ao influenza, que era sempre o culpado da vez para qualquer tipo de pandemia. Então, é interessante que a gente não tem, até hoje, na literatura, na história da humanidade, nenhuma pandemia de coronavírus. Talvez esses 4 coronavírus, ou melhor, esses 4 coronavírus que agora são humanos, tenham causado, quando emergiram, uma pandemia lá atrás. Porque normalmente é assim que o influenza faz, talvez o coronavírus tenha feito também. Bom, aqui é ele, né? Para deixar bem claro que ele tem origem no morcego, a cobra não tem nada a ver com isso, tá certo? Provavelmente, se houve algum hospedeiro intermediário entre o morcego e o ser humano, deve ter sido um animal chamado pangolim, parece um tatu, com espinho, assim, ele é diferente. É um animal que eles usam na China como medicina, na medicina tradicional chinesa, pode ser daí o contato com ele, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de visão crítica, tá? Acredita-se que hoje a transmissão já ocorre de pessoa a pessoa, em várias regiões do mundo, então a transmissão do animal para o ser humano já não tem mais nenhuma importância, tá certo? A questão do alimento hoje já não tem importância na cadeia de transmissão nenhuma. Uma coisa importante, que o tempo entre a incubação vai de 0 a 14 dias, tá certo? E a gente tem, em alguns casos, até um pouco mais de 14 dias. Então, é uma coisa que é um vírus que tem um período de incubação muito longo. Isso dificulta as ações de controle. Uma outra coisa que esse vírus
tem uma coisa meio complicada, é que o período que ele elimina chega até 21 dias aqui, ó, no suave nasal desses pacientes. Então é um vírus que ele tem o portador ele permanece muito tempo com o vírus, tanto no período de incubação como depois, né? Então é um vírus difícil, que isso dificulta muito as ações de controle. Aqui mostrando uma situação de transmissão de paciente assintomático, né? Essa aqui é uma paciente que veio da China, participou de uma reunião na Alemanha, voltou para a China e começou com sintomas depois, lá na China, tá certo? Só depois que começou os sintomas é que o contato dela começou o sintoma aqui. Então, ela estava na Alemanha no período assintomático. E mesmo esse paciente alemão, ele passou para outros 2 aqui no período ainda assintomático. O sintoma começou só aqui, demonstrando que no período assintomático também o paciente pode transmitir e não deve ser um evento tão raro, uma vez que aconteceu isso em casos logo no começo da transmissão. Aqui é um outro caso também do mesmo tipo, né, de um outro paciente que transmitiu. Na verdade, ela nunca teve sintoma, ela saiu de Wuhan, passou para a família dela, né, e nunca teve sintoma. Ela só começou a ter vírus aqui, mas já tinha transmitido para 5 pessoas. Tá? Aqui é um resultado suave nasal, mas ela não teve sintoma em nenhum momento. Enfim, são vários casos que têm demonstrado a transmissão por longos períodos e em períodos assintomáticos. Aqui mais uma vez, 12º dia ainda com PCR positivo. Uma outra coisa importante desse vírus é o tempo que ele demora para a internação. Demora 7 dias até a internação, piora a dispneia a partir do 8º, né, e a dispneia ocorre no 9º. Então é um vírus que ele tem um período de doença muito extenso. Né? São alguns aspectos desse vírus que complicam a questão do controle. Tá? Chama a atenção para os sintomas, né? Os mais comuns de fato é febre, tosse e dispneia, né? Mostrar aqui que dor de garganta, e rinorreia, né? Que é coriza, que é muito comum em resfriados e gripe, aqui é menos frequente. Então aqui é muito mais tosse e falta de ar, são os 2 sintomas mais importantes, tá? Quanto à faixa etária, nesse trabalho aqui, não vale a comparação das crianças, porque é um hospital de adultos, tá? Mas quando a gente vai ver, a taxa de mortalidade é muito maior em idosos, tá? 23% dos primeiros pacientes chegaram aí para UTI, tá certo? E dos que foram hospitalizados, né? Quando foi publicado isso aqui, tinham 11% tinha falecido e tinha 58% ainda internado. Isso é uma outra característica desse momento que a gente está tendo, é que os trabalhos estão saindo muito rápido, mas a gente não consegue ter ainda uma coorte de pacientes suficientemente grande e bem descrita para saber como que é a história natural da doença. Ou seja, quantos por cento vão ter formas brandas, quantos vão ter formas complicadas e quantos vão ter formas graves e falecimentos. Bom, para finalizar, a gente tem um tempo meio curto aqui que a gente pode ter mais tempo de discussão, são as questões das comparações com outros coronavírus que foram emergentes, né? Então aqui, o coronavírus do SARS-CoV, que era o que teve em 2002, ele tinha uma necessidade de 14 a 20% dos pacientes tinham necessidade de ventilação mecânica, o que sugere uma doença muito mais grave. Em relação aos MERS-CoV, que é o do Oriente Médio, que ocorre ainda, a cada tempo aparece um caso, mas o interessante é que o MERS-CoV, ele é um vírus de camelo, ele era de morcego, passou a correr entre camelos e se mantém entre camelos. Então, toda a transmissão, basicamente a maior parte delas, é de camelo para humano. Uma taxa de mortalidade, uma taxa de necessidade de respirador de 80% e esse de 10%, sugerindo que é um vírus menos agressivo, menos letal, inclusive quando a gente vai comparar os dados de mortalidade, a letalidade do vírus estimada no início era de 3%,
o MERS-CoV já era 37% e o SARS-CoV era de 10%. Agora, não se pode ser muito otimista, não é porque é menos grave do que esses dois que seja benigno, porque quando a gente compara com influenza, é uma comparação que todo mundo faz toda hora. A influenza, a gente tem uma taxa de letalidade que é estimada em 0,01 a 0,2%, dependendo do estudo. Então, assim, no mínimo de 100, de 200 ou 20 vezes menos letal do que o coronavírus. Então, assim, é bem diferente do influenza. Não podemos banalizar essa doença, tá? Eu acho que existem ainda muitas informações que estão para ser construídas, muito conhecimento a ser construído, tá? E como a ideia hoje era fazer só uma parte introdutória, eu vou terminar por aqui, tá? Eu vou terminar dizendo que ele tem uma capacidade de um R0, né, que é o número de casos secundários, quando ele chega numa população, ele é bastante grande, né, 2,6 estimado, o mais correto, o mais adequado, que eu acredito esse do meio aqui, que esse IMAI eu confiei mais na metodologia dele, né, minha opinião pessoal. E comparando com o SARS-CoV, né, agora qual é a grande diferença do SARS-CoV? O SARS-CoV só começava a transmitir após o início de sintomas. Então as medidas de isolamento eram mais efetivas. Como esse atual, a gente não está conseguindo fazer as mesmas medidas e parece que a transmissão está ocorrendo em vários países já. Bom, acho que a introdução inicial seria isso. A gente poderia começar. Obrigado pela atenção. Bom, eu acho que o que vocês dois falaram foi muito claro. A gente está diante de uma situação nova, as informações ainda são muito escassas e a gente tem muito dado ainda por especulação, pela necessidade de se ter informação precoce. Mas a gente viu algumas coisas bastante interessantes. Os achados são inespecíficos, radiológicos, mas eles têm diferenças importantes em relação às outras síndromes virais que a gente tem visto recentemente. E eu acho que, primeiro, ver se o Dr. Rogério quer fazer alguma observação. O senhor quer fazer algum comentário, doutor? Então, a gente tem muita coisa para aprender, mas já tem muita coisa que é conhecida, né? Essa é uma doença emergente, né? Doença nova, é doença nova mesmo, porque as características que ela tem agora é uma doença que não existia até o final do ano passado, embora a gente admita que talvez tenha começado um pouquinho antes do mês de dezembro, né? Mas quando o André mostrou a emergência da doença, ele mostrou um gráfico que todos os casos iniciais estavam relacionados a uma determinada origem. E a gente achava até que a gente estava feito um vírus que se transmitia entre humanos de maneira difícil, que era melhor ter um reservatório, a gente deveria ter um contato com esse reservatório, para depois a doença se manifestar nas pessoas que tiveram contato com esse reservatório. A questão do morcego, é um vírus que a gente sabe que tem um reservatório animal, um morcego. Para esses vírus o reservatório que está bem definido, é ele mesmo. Outros animais podem entrar nessa cadeia, mas essa passagem entre as espécies, esses saltos, não são fáceis. Então a gente até imaginava que a gente estava frente a uma infecção por um vírus, que a gente precisa ter contato com as fontes dos reservatórios para adquirir a infecção. Hoje isso está superado. Logo no primeiro slide que o André apresentou, tinha os casos adquiridos lá no mercado, fecharam o mercado no começo de janeiro, e os casos aumentaram muito agora longe dos reservatórios, mostrando que havia uma transmissão independente do contato com as fontes lá iniciais. Provavelmente aí... Então a dúvida era o seguinte, a gente achava que era uma doença que você precisava vir pegar lá na China, né? Eu ter contato com gente que
que a transmissão entre pessoas era mais difícil, entendeu? A gente tinha até dúvida que isso podia... tinha uma expectativa que a transmissão entre pessoas, uma pessoa doente para outra pessoa, talvez até nem ocorresse. Isso está fora de questão. Uma doença se transmite importantemente de pessoa a pessoa. Então, esse é um ponto que já está bem definido. Agora, que vírus é esse? Esse é um vírus conhecido. Você vê que é um vírus que tem aí a história filogenética dele é muito a gente conhece esse vírus há muito tempo. 7 desses vírus dão patologia em pessoas humanas. São aqueles primeiros 4 lá que tem nome, que tem infecções em humanos, dão um quadro flu-like, um resfriado comum. Entendeu? Isso está aí. Já tem há muito tempo e periodicamente a gente tem esses vírus causando infecções em humanos. Está aí. Depois, são 4 tipos. 4, na verdade, são gêneros, né? Do vírus. Depois vem o SARS, deu um surto que deu a infecção em 2002, 2003, que é o novo coronavírus, mas que está nessa, que houve da infecção de humanos. Depois veio o MERS, que foi em 2010, 2012, que também deu infecção em humanos. E agora o 7, esse é outro coronavírus que dá infecção em humanos. Estamos com 7 vírus desse gênero, dos coronavírus, das famílias coronavírus, mas o gênero esses vírus são vírus que cometem humanos, mas eles cometem outros animais, muitos animais, e dão várias síndromes clínicas nesses animais. Então, quer dizer, nós estamos frente a uma doença que é nova, mas é um patógeno que a gente já tem alguma vivência com ele ao longo do tempo. Então, esse é um aspecto importante. Agora, é um vírus conhecido. A gente já sabia, quando começou, que ele era um vírus perigoso, porque a gente, sabendo que ele é um vírus RNA, que sofre mutações muito facilmente. Ele se adapta rapidamente com mutações a outras espécies. Então, ele pode fazer o salto entre espécies de maneira que pode ser importante. Então, a gente sabia que estava feito um patógeno que podia se adaptar à infecção humana por mutações. Ele passa, ele faz um salto das espécies, dos animais para os humanos. E nos humanos ele pode causar um surto, como nós estamos vendo agora. Rogério, deixa eu aproveitar para perguntar. Está funcionando aqui os microfones? Então vamos seguir isso aqui, que eu acho que é mais fácil. Eu acho que a gente está diante de um momento em que as pessoas estão com muitas dúvidas de saber como agir nos problemas reais. A gente, aqui na Sanapolo Mandic, quando foi anunciado o primeiro caso no Brasil, em São Paulo, a gente se reuniu, fizemos uma reunião na quarta-feira, quarta-feira, hoje é dia 28, dia 26, e para definir algumas medidas, alguns protocolos, para saber como agir, porque a situação pode mudar rapidamente conforme novos casos forem aparecendo e conforme a gente começar a ter caso autóctone aqui do Brasil. Então, qual que é a orientação que vocês dão para uma pessoa que nesse momento está com febre, tosse e falta de ar? Um indivíduo de 25 anos, febre, tosse, falta de ar, lendo, vendo na mídia e vendo tudo isso. O André já mostrou mais ou menos essa sequência. Na verdade, só para concluir o que eu vinha dizendo, assim, tem um vírus que se adapta fácil às pessoas. Entendeu? Nós temos hoje, conhecemos isso. E o vírus está se espalhando pelo mundo. Esse salto para a espécie humana e entre humanos já ocorreu. E nós estamos frente a uma doença que tem uma expectativa de que se espalhe se não houver maneira de contenção do contágio. E se espalha pelas vias que nós já sabemos. Vias respiratória, com gotícula e pelo contato através de objetos, superfícies, ou seja, por contato.
maneira muito fácil de transmitir. Então, estamos atentos para isso e estamos vendo os casos ocorrerem agora no mundo. Bom, como é que a gente define o caso? Até recentemente, e aí a gente estava lendo, o indivíduo tem que ter contato com a fonte, ou esteve na China, ou esteve no local onde está a transmissão, e de repente ele apresenta, depois de algum tempo curto, geralmente em torno de 7 a 14 dias, apresenta algum sintoma respiratório. O sintoma respiratório é febre e algum outro sintoma. Sintomas respiratórios, por exemplo, com coriza, com dor de garganta, com tosse, com dor no corpo. Então, esse caso é um caso suspeito, definido pela Organização Mundial da Saúde, e todo mundo procura esses casos. Na prática, vamos deixar isso na prática. Ontem, o André deve ter tomado conhecimento do caso. Uma pessoa de Limeira foi para a França, passou lá alguns dias, 4 dias depois de chegar no Brasil, ele fez um quadro, vinha da França, viajou, ficaram alguns dias. Lá a gente sabe que é um lugar que está vendo transmissão da doença. A França já notificou casos, chegou no pronto-socorro, no hospital, com um quadro gripal desse. Ele é um cara que deve ser conduzido como um suspeito de ser uma infecção pelo novo coronavírus. Bom, o que você tem que fazer? Você tem que estabelecer agora, seguir um protocolo de atendimento, que deve ser uma coisa que eu acho importante que a gente discuta, e fazer uma metodologia de identificação. Então, nesse momento, ainda, os casos suspeitos são para as pessoas que tiveram contato ou que viajaram para esses países com casos, ou tiveram contato com pessoas que foram para lá. Então, nesse momento ainda, quem não faz parte dessa população, que viajou, teve contato com quem viajou, e tiver sintoma de febre, tosse, falta de ar, a princípio não deve se preocupar em estar com coronavírus, mas deve procurar atendimento médico se não tiver um quadro de melhora. Seu conhecimento até o dia... Sim, até hoje. Até recentemente, que já temos evidência que assim, tem algumas pessoas que não tiveram contato com ninguém desenvolveram uma infecção pelo coronavírus. É o caso da Califórnia, né? Por exemplo, mas tem outros que o indivíduo não teve lugar nenhum contato e desenvolveu uma infecção pelo novo coronavírus. Mas até o momento atual, a nossa orientação é o indivíduo que teve contato com alguém que veio de uma região ou que teve contato com pessoas que adoeceram. Ponto. E que tem um quadro gripal. Quer falar uma coisa, André, dessa situação? Naturalmente, isso vai se modificando, né? Tem que se manter atualizado, porque hoje não existe evidência nenhuma de transmissão no Brasil, e isso é uma realidade. Agora, isso pode se modificar, né? Esse caso, por exemplo, nos Estados Unidos, ele provavelmente deve ter contato com alguém que ele não conhece, e essa pessoa estava tendo coronavírus. O importante é que as formas mais graves, elas com certeza vão necessitar de hospitalização. Então, não vai passar muito tempo com o coronavírus circulando sem ser identificado, né? Na Itália demorou um pouco, e aí quando foi identificado já estava com alguns casos graves, né? Então, acho que o pior cenário seria esse, a gente ter uma transmissão inicial, como aconteceu na Itália, e não é impossível acontecer, né? Porque nem todo mundo que vem vai ter sintoma, e nem todo mundo que tem vai lembrar de procurar o serviço de saúde e avisar que teve no exterior. Então, mesmo os sistemas mais sofisticados de vigilância... sintomáticos, o indivíduo tem o vírus e ele não transmite. Ou inclusive paciente ele tem rinite alérgica e tem uma coriza constante, ele não vai poder atribuir aquilo ao... Enfim, são vários cenários que permitem a possibilidade de acontecer uma transmissão aqui no Brasil, né? Então, mas por enquanto não existe essa evidência. Eu acho que uma característica importante é que a transmissão não é pelo ar, é por gotícula. Né? É por gotícula contaminada. E a gente estava discutindo hoje ainda que tem uma publicação recente que mostra que em menos de 1 minuto do contato do vírus com álcool gel ou outras substâncias de limpeza, o vírus é inativado. Então, as medidas de higiene são muito eficientes.
Então, primeiro, a população em geral não precisa usar máscara porque não transmite pelo ar. A máscara deve ser usada por quem está com a infecção para que não transmita. E a gente tem que lembrar bastante de medidas de higiene. Sempre que a gente tocou, teve em público, tocou em alguma substância, em contato com outras pessoas, a gente não levar a mão nos olhos, na boca, antes de lavá-la com água e sabão, ou passar álcool em gel. Parece que essas duas medidas têm o mesmo nível de eficácia, né? Queria perguntar para o Daniel, você acha que a gente pode ter uma situação em que a tomografia deva ser pedida precocemente diante desses dados que você apresentou? Sim, eu acho muito importante, até pelos dados que alguns autores já colocaram já na literatura, porque, primeiro, para ver a gravidade do caso, né? Então, os pacientes que já têm algum quadro de consolidação já do parênquima pulmonar na tomografia, então provavelmente vai ser necessário uma internação desse paciente, diferentemente daquele que só tem um quadro de atenuação de glifosol, que é uma forma um pouco mais frustra, mas muitas vezes ele pode ser até acompanhado com isolamento na residência, na própria residência. E acompanhamento também da evolução do quadro desse paciente, porque a tendência, ele começa com a atenuação de glifosol, depois ele tem o espessamento do septos, chegar àquele padrão de mosaico, e depois evoluindo até a consolidação. Então tem os que evoluem, tem os que se estabilizam, e os que vão regredindo, né, nesse aspecto. E também até por conta do tempo da disponibilidade do exame de PCR para um paciente sintomático e que tem uma suspeita, tem uma conta epidemiológica, né, ele viajou, teve contato com alguém com a doença, tá, com sintomatologia, fez o exame de imagem, tem esses achados que a gente discutiu, é necessário manter já em isolamento, né, esse paciente. Mas lembrar que isso é um conjunto de doentes pequeno. A maioria das pessoas não tem acometimento pulmonar. Embora tenha acometimento respiratório, não existem essas lesões pulmonares aí. São nos casos que vão evoluir, mas vão evoluir, tá certo? Mas acho que tem um momento que esse acometimento respiratório se torna importante. Esses são os doentes que vão para o hospital. Nós vamos hospitalizar os doentes que estão com alguma queixa pulmonar, principalmente fazendo insuficiência respiratória ou fazendo pneumonia. Esses são os que vão ser atendidos. Os outros, eles estão com um quadro viral de vias respiratórias que não tem um significado menor, eles provavelmente não vão ter infiltrado pulmonar, que precisa fazer uma tomografia para identificar as lesões. Isso vão só ser feito com uma propedêutica mais aprofundada quando eles começarem a ser que procura alguns que está tendo com sintomas respiratórios mais amplos. Mas é interessante, só uma coisinha. Tem um caso que estava no detalhe daquela família, né, que teve uma transmissão intrafamiliar por paciente assintomático. Um dos pacientes que estava assintomático, um garoto de 10 anos, ele tinha PCR positivo, não tinha febre, não tinha tosse, não tinha nada, e tinha imagem radiológica. Já tinha alteração. Já tinha alteração. E não fez sintoma, nem na evolução ele apresentou sintoma. Então, assim, a gente vai ter que aprender muita coisa. Acho que vamos ter que acompanhar, porque talvez o comportamento dele seja um pouco diferente do que a gente conhece por influenza. No trabalho simples, a gente trabalha com mais quadro alto, né? Talvez esse tenha um predomínio de quadro pulmonar. Né? André, isso é interessante pelo seguinte, a gente sabe que as células que são mais acometidas são as células pulmonares mais baixas. Então, quer dizer, quem que transmite muito? Quem tem pneumonia. Quem está só com um quadro respiratório mais alto, provavelmente transmite menos, porque a replicação viral não deve ser tão intensa. Ele gosta mesmo das células pulmonares, dos alvéolos, do pulmão. Aí você elimina mais partículas e deve significar isso que pode ter lesões pulmonares assim menos intensas. Mas ele gosta da replicação a nível de células do pulmonar mais baixo, dos alvéolos, é aí que ele fica. E Vamos ver se a gente tem alguma pergunta. A gente recebeu alguma pergunta? Oi, a gente recebeu até agora 5 perguntas. Tá? A primeira, do Instagram, @sarita,
quando o doutor André Ricardo ele estava falando sobre a H1N1, né? Ela perguntou, a letalidade é maior que o H1N1? Com certeza. Tem clareza disso, que é uma doença que é mais grave do que a influenza. Tá? Até agora, todos os indícios apontam nesse sentido. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado de entender que estamos tratando com uma doença de maior gravidade. Manuela perguntou se é verdade que o vírus não se dá bem enquanto há temperaturas altas. Mais ou menos. Veja, a gente pode fazer analogia com outros vírus. Né? Se a gente imaginar o vírus influenza, por exemplo, ele é sazonal, ele ocorre no inverno, na maior parte dos países. Né? No Brasil, aqui na região sul, ocorre no inverno. Agora, o vírus pandêmico, ele pode ser introduzido em ambientes fora de estação. Porque, na verdade, como tem uma população suscetível, grande, né, ele não exige alguma... não é o fato de estar fora da época do inverno que ele não consegue se transmitir. Então, é verdade que é melhor no inverno, sim, mas isso não garante. Por exemplo, a gripe espanhola chegou aqui em outubro, né, que é final da primavera, começo do verão já, e fez o estrago que fez. Né? Então, os vírus pandêmicos, eles não exigem estar durante o período de sazonalidade. O ED Carlos Brito também fez uma pergunta. Suponhamos que a pessoa foi infectada. Quantos dias para a real manifestação? A mediana do período entre a infecção e o início do quadro é em torno de 5 dias. Mas pode se estender, como a gente já falou, até de 14, né, até o início dos sintomas. Mas tem caso descrito na literatura que foi até de mais de 20 dias. Mas a grande maioria vai ser entre 1 dia e 14 dias. No nosso YouTube, teve uma pessoa que perguntou se é possível animais de estimação adquirirem o coronavírus. Olha, vamos deixar claro uma coisa. Houve um encontro, eu tenho certeza que ela perguntou. Existem coronavírus que são de cães, que dão diarreias em cães. Isso é conhecido, tem até vacina contra coronavírus nos Estados Unidos para cão. É outra espécie. Este vírus, ele é um vírus que saiu de um animal, que era o de morcego, e passou a transmitir entre humanos. Então ele é um vírus adaptado de alguma forma a mamíferos. Ninguém garante ainda como vai ser o comportamento dele. No entanto, houve um encontro em Hong Kong de um pet, um cachorro doméstico, cuja a proprietária teve a infecção e colheram material do cachorro. O cachorro deu positivo. Fizeram um swab no cão. Uma taxa bem baixa, mas foi positivo. Ainda não está publicado na literatura médica, portanto a gente não tem tantas informações na literatura leiga, ainda que tenha o respaldo oficial, que foi o governo de Hong Kong que publicou, ainda não sabemos os detalhes. Inclusive, uma das possibilidades é de ter sido uma contaminação e não uma infecção, mas diferente. O animal pode ter aspirado o vírus e está na rinofaringe dele, mas ele não está infectado, o vírus não estava replicando nele ainda, porque a contagem era bem baixa. Então a gente não pode afirmar que esse cão tivesse com infecção pelo vírus. Então é cedo fazer qualquer tipo de afirmação, não existe ainda nenhuma evidência clara de que ele cause infecção em cão. Doutor Rogério quer comentar. Não, a linha é essa mesmo. Isso é um caso anedótico. Tem um caso só e outra coisa, cujo significado científico não está bem determinado. Não está nem publicado, isso é mais uma notícia que saiu na imprensa, do cão lá de Hong Kong que tinha, quando o vírus foi identificado nesse animal, mas tem todo ainda algumas questões que não estão bem esclarecidas. Mas, por enquanto, isso é um caso relatado, mas de significado incerto. Mais uma? Sim. A Paula perguntou, saiu uma reportagem nos Estados Unidos referente a uma vacina contra o coronavírus.
E ela está perguntando se existe uma previsão para o teste ser concretizado e até mesmo chegar no Brasil. Isso é importante. A ciência está trabalhando arduamente na questão de desenvolver uma vacina. Tem muitos centros investigando vacinas. Na China, Já quantas publicações? já com publicações na China, tem casos que eles já começaram a trabalhar vacina, tem publicação de Israel, que também tem um centro de investigações lá, trabalhando com vacina contra o coronavírus. E tem isso, parece que existe aí já tem uma metodologia de investigação que está bem conhecida, mas o desenvolvimento de uma vacina para ser utilizada na prática, ele é demorado. Porque ele passa por fase de desenvolvimento, que são fase 1, fase 2, fase 3, começa com estudos experimentais bem básicos, depois estudos em pessoas, em voluntários, em pequenos grupos, depois em grupos maiores, até finalmente fazer um estudo em escala que possa fazer com que a vacina possa ser aplicada em larga escala. Então, de maneira que existe sim, e a gente espera que rapidamente a gente tenha informações sobre vacinas que estão em desenvolvimento. Entendeu? E vai por algumas fases, porque já, com certeza, existe uma necessidade urgente de conhecimento para que se desenvolva logo uma vacina. Provavelmente o tempo necessário para ter um desenvolvimento possa ser um pouquinho mais encurtado. Tem mais perguntas? Temos. Gleice Pecorari. Se tem algum cuidado especial para as crianças, principalmente os menores de 5 anos? Em crianças, a infecção tem uma importância em termos de gravidade, ela é menor. Crianças e adolescentes geralmente pagam um tributo menor às formas mais graves da doença. Existem formas graves, mas é um número pouco significativo. Não teve mortalidade em paciente abaixo de 10 anos, não é isso? A mortalidade é menor. Em adolescentes, 0,5%, coisa assim, de mortalidade nos estudos de casuística alguns estudos de casuística maior. Então, a infecção em criança ela deve ocorrer, mas a gente não tem informações mais brandas. Pode ser uma infecção mais branda. Temos mais uma aqui. João, uma pessoa que sofre de asma severa desde a infância, não teve contato com ninguém que viajou, mas apresenta febre constante, falta de ar leve, dor na garganta, qual o procedimento? Se não teve contato com ninguém neste momento, No Brasil, hoje, não deve, neste momento, né? Hoje, que dia 27 agora, 28. tá? Não parece, a probabilidade de ser coronavírus é nula, né? Agora, provavelmente deve ser influenza e deve tratar, porque influenza tem indicação de tratar com oseltamivir, um antiviral que é utilizado e eficaz para a influenza. O doutor Fran Carvalho, ele perguntou se existe a possibilidade do ser humano transmitir a doença do coronavírus para animais. Então, como a gente já falou anteriormente, não existe nenhuma evidência de infecção em nenhuma outra espécie não ser humana, até hoje. Essa espécie de coronavírus só tem confirmação de transmissão entre humanos. Morcego não é mais de morcego, ele não sabe como vai voltar, se ele volta para o morcego, né? Porque ele está ocorrendo entre humanos hoje. Então, mesmo a fonte inicial da infecção, a gente não sabe como seria o comportamento dela hoje. Sei mais, pode falar. Sim. Rezende, qual a real situação da contaminação do vírus no Brasil? Como já foi falado, né? A gente a gente trabalha em saúde pública, é a transparência. Então eu tenho toda certeza que não há transmissão identificada no Brasil. A gente tem que acreditar nas instituições. Eu acho que isso é uma pergunta importante, né? Numa época de fake news, a gente tem que acreditar na oficialidade. Eu acho que um grande desserviço se faz quando criam-se boatos, tá certo? E o objetivo de qualquer autoridade de vigilância é fazer o controle da doença e para isso é importante a transparência. Faz parte de qualquer protocolo de vigilância ter transparência e comunicação social clara. Então, claramente, não há evidência nenhuma de transmissão no Brasil, apenas
quem está vindo ou quem eventualmente teve contato com quem veio de fora. Bom, a gente está chegando aqui no nosso horário, vamos fazer mais 2 minutos, mais uma pergunta, depois alguns segundos de considerações finais. Queria aproveitar, já fazer minhas considerações, dizer que a gente tem visto uma postura muito profissional e correta do Ministério da Saúde e a vigilância em saúde brasileira é muito respeitada no mundo inteiro, isso que você comentou, de transparência, então acho que a população tem que confiar bastante. Vamos ver a última pergunta e depois a gente vai para as considerações. Do YouTube. É verdade que a China tem interesse financeiro em relação à fabricação de uma nova medicação contra o coronavírus? Essa está no grupo das fake news, né? Se a gente começar a inventar que o vírus foi feito em laboratório, se tivesse alguma evidência disso, já teria aparecido por órgãos de outros países, porque é um interesse global. E quem está mais morrendo até o momento é a China. Então, assim, a gente tem que entender que a internet é ótima, maravilhosa, facilita a comunicação. Mas da mesma forma que uma comunicação séria, uma comunicação atravessada, eu recebo, na verdade, mais informações inadequadas pelo WhatsApp do que corretas. Inclusive a do vinagre, que o vinagre é um bom desintoxicante, um desinfetante, né? Que seria bom para descontaminar a superfície. Não é verdade. Inclusive, deixar claro aqui que está rolando um vídeo de uma pessoa com um cavanhaque, que lá não é verdade. Ele se auto-intitula químico autodidata, é bizarro isso. Então, ele inclusive tem um falcon atrás, você percebe que deve ter alguma coisa. Só mesmo, agora a última. Suna Souza. Por qual motivo não se desenvolve com muita incidência do vírus nas crianças? Tem bastante gente preocupada com as crianças. Olha, é uma preocupação muito correta, né? Por quê? Porque a maior parte dos vírus respiratórios são mais graves em crianças. As formas clínicas, por exemplo, do influenza, até 5 anos, é substancialmente mais grave. O vírus sincicial respiratório também ele acomete mais gravemente as crianças, então essa preocupação está muito adequada. No entanto, até o que se tem no momento, parece que as crianças não têm uma propensão tão grande à gravidade, tá certo? Então acho que todos os cuidados com as crianças continuam os mesmos, porque a gente vai ter transmissão de vírus sincicial agora em março, né? E abril, março e abril são os meses do vírus sincicial aqui no estado de São Paulo, região sul. A partir de abril, maio, junho, aí começa o vírus influenza. Então, a gente tem que ter clareza de que o cuidado com as crianças é válido, porque os outros vírus também podem causar complicações mais frequentemente em crianças. Esse que parece estar poupando, parece que está tendo atingido mais os idosos e portadores de doenças crônicas. Então, aproveitar para você fazer suas considerações finais. Né? Eu acho que a consideração final é essa, né? A gente tem que, na linha do que o Dr. Guilherme colocou, a gente vai ser bombardeado nas próximas semanas com uma série de informações, algumas vão ser verdadeiras, outras não. Acho que a gente tem que se fiar nas informações oficiais. Acho que o Ministério da Saúde e outros órgãos de vigilância estadual, municipal, etc., tem o objetivo de controlar as doenças e faz parte de qualquer plano de controle de doenças a comunicação clara e franca e no nível certo. Então, nunca confiar mais na vizinha ou no WhatsApp do grupo da escola, né? A gente sabe que esse tipo de informação é deteriorada muitas vezes. Gera pânico. Gera pânico. Inclusive sites, né? O blog hoje é muito fácil de ser feito, né? Então, acho que confiar nos órgãos oficiais, porque não há interesse nenhum em se esconder a verdade. Daniel? Há muitas dúvidas ainda para serem respondidas. Acho que tem mais dúvidas do que certeza. Do ponto de vista de imagem, tem alguns serviços, até na China, tem também possibilidade de se fazer o PCR, a confirmação de todos os pacientes, estão querendo instituir só o diagnóstico clínico, né, desses pacientes, isso associado à parte de imagem, né, à tomografia. Mas, que nem o André comentou aqui, tem aquela família, um paciente que testou positivo, ele não tinha nenhuma queixa clínica,
E a tomografia, eu vi o resultado do exame, era bem feito, tinha todo o cometimento de todo o pulmão, consolidação, espessamento, tinha tudo ali no pulmão e sem nenhuma queixa clínica. Também acontece o contrário, né? O paciente com queixa, com queixas clínicas, queixas respiratórias e o exame de imagem normal. Acho que precisa ser estudado ainda isso aí, para ver se dá para colocar algum protocolo. Então já, bom, está muito claro que o vírus chegou entre nós. Estava sendo esperado, entendeu? Já fazia tempo e agora está aí. A gente agora vai ver como é que ele vai fazer o curso de evolução aqui dentro. Então, eu acho que o sistema brasileiro e o sistema está organizado para fazer uma receita, para entender essa doença, para fazer diagnosticar e para fazer protocolo de atendimento desses pacientes, visando sobretudo impedir a dispersão do vírus na comunidade. Então, esse é um ponto importante. Nós aqui, nós estamos temos uma comunidade onde tem muitas pessoas que vivem em contato, certamente algumas doenças respiratórias vão ocorrer. Claramente, nós temos que nos organizar, já estamos organizados para um protocolo de atendimento das pessoas que têm algum tipo de suspeita, definir o caso de infecção pelo vírus e, sobretudo, como encaminhar esses pacientes no sistema. Acho que é uma doença que o sistema público, se vier na proporção que é possível que venha, nós vamos ter muitos problemas com a saúde pública. A saúde pública tem de identificar, tem de fazer diagnóstico, a metodologia de diagnóstico está bem elaborada, já temos centros de referência para fazer esse diagnóstico, mas a assistência ainda tem de ser melhor organizada. É lógico que se começar a aparecer casos clínicos, como é que nós temos centros de referência que vão ter de atender os primeiros casos, mas a seguir não há condições do atendimento de uma grande quantidade de doentes só no centro de referência. Até eu queria comentar eu não sei como é que nós vamos fazer. Por exemplo, se aparecer um caso de infecção definida, coronavírus, certinho, acometimento respiratório, esse vírus vem pelo pulmão. Então, vai dar problema respiratório, tem de ir para o hospital. Como é que a gente faz? Vai para os hospitais, todos os hospitais vão estar organizados para assistência ou vão ter centro de referência? Inicialmente, eu tive a impressão que a gente ia ter centro de referência, todos os doentes, qualquer doente que viesse, seja ele doente que não tenha SUS ou privado, ele vai ser atendido no centro de referência. Eu tenho uma dúvida, porque em Campinas temos 10 leitos no centro de referência, na Unicamp, não sei se o Margat e os hospitais públicos já se organizaram alguns leitos. E como é que isso vai ser feito? E como é que a gente vai ocupar esses espaços? Todos os hospitais vão ser obrigados a atender, estão de se habilitar, têm de se organizar para atender, ou eles vão ser atendidos só nesse centro de referência? Eu não sei se estão trabalhando isso, não. Veja, nesse momento, na reunião que eu tive está terminando a decisão em relação a este momento específico. Porque existem dois momentos, né? Um momento que é de contenção, que a gente está agora, ainda não está se transmitindo na população geral. Depois é a fase de mitigação, quando está transmitindo na população geral. Na fase de mitigação, não há dúvida. Qualquer unidade de saúde tem que atender, porque o número de pacientes tende a ser bastante grande. E insuficiente, pelo menos, para ficar nos hospitais de referência. Agora, neste momento, os pacientes que forem mais graves, vai estar discutindo aqui em Campinas, pelo menos. Para o estado de São Paulo, alguns centros foram criados, principalmente para município que não tem uma estrutura hospitalar tão boa, né? Agora, aqui, no nosso caso, de Campinas, está sendo discutido nesse momento se vai ficar centralizado no Unicamp ou se vai internar nos hospitais também gerais, como o Margat.
que tem de se organizar para isso. A Unicamp eu sei que se organizou, tem 10 jeitos disponibilizados para isso, com estrutura de atendimento, porque não é fácil cuidar desses pacientes. Quem vai, uma doença se transmite, os cuidadores têm que ser treinados para poder trabalhar, os médicos têm que ser treinados, a estrutura precisa ser treinada para admitir esses doentes. Então, eu acho que nesse momento é um grave problema se o doente chega no... A gente sabe, recebe até a sala de onde você vai fazer o diagnóstico e colher o material. Daí para frente, o que fazer com o doente? Vai para casa os que não forem graves, faz a contenção a nível domiciliar, está bem esquematizado. E os que precisarem ficar no hospital? Eles devem ir para onde? Vão ficar no hospital, vão ter que criar uma unidade lá de atendimento, que para eles devem ir para o centro de referência. Mas nesse momento, o centro de referência deve ser procurado por qualquer tipo de doente. Mas na fase seguinte, quando for, o número de casos for maior, que é a questão da fase de mitigação, claro que todos vão ter de se organizar, porque isso no sistema público não tem capacidade para sozinho atender diante de centro de referência. Mas eu acho que isso aí é uma coisa que a gente vai ter novas informações, as autoridades estão trabalhando para isso. Mas no momento é centro de referência. Então, até agora, às 2h da tarde, era só na Unicamp. Mas está tendo uma reunião nesse momento agora, literalmente, nesse momento, a gente está discutindo lá no Devisa, se os pacientes graves vão ser internados também nos hospitais. E tem que treinar o pessoal. Sim, sim. Tudo vai ser feito de acordo com o que se tem feito. Mas como não é aerossol a transmissão, ou seja, não precisa ter um quarto com pressão negativa, não é transmitido pelo ar, e sim por gotículas e superfícies, são medidas que são possíveis serem tomadas na rede hospitalar que a gente tem disponível, tanto público como privado. Isso é importante as pessoas saberem. Tá? Um paciente que foi internado, o cuidado que tem que ter com o paciente com coronavírus é o mesmo que se tem que ter com o paciente com meningite, é o mesmo que se tem que ter com um paciente com alguma outra infecção respiratória, porque a transmissão é gotícula, diferente do sarampo, que é por aerossol. Então é muito mais complicado do ponto de vista de isolamento respiratório. Eu queria agradecer a participação de todo mundo, agradecer quem veio aqui, agradecer as pessoas que participaram nas redes sociais, dizer que a São Leopoldo Mandic tem ciência da sua importância social de fazer eventos como esse e que a gente programará novos eventos conforme a gente perceber que é necessário de acordo com as novas notícias. Agradecer a participação do Dr. Rogério, do Dr. André, do Dr. Daniel e encerrar e a gente se vê no próximo evento.